Delegation. O que pode, o que não pode. Tá dando essa responsabilidade para o LPN. No caso de IV meds, você pode estar delegando para ele manter e documentar o fluxo. Porém, ele não pode starting an IV, hang or mixing IV medications, pushing IV push medications. Então, ele não pode estar iniciando uma IV, não pode estar manipulando ou misturando medicações e não pode estar fazendo o pushing, né, estar lavando a extensão. Em relação ao sangue, ele não pode administrar o sangue ou mesmo manipular os catéteres centrais. O que ele pode fazer é checar os sinais vitais após a primeira hora, porque quando você coloca o sangue no paciente, você tem que colocar em baixo fluxo e a cada 5 minutos você tem que checar os sinais vitais nos primeiros 15 minutos. Em relação ao Care Plan, quem faz o Care Plan é a RN, né? Mas quem implementa, quem executa é o LPN. E Teaching. Teaching é quem pode estar orientando e desenvolvendo a orientação é a enfermeira. O que o LPN pode fazer é estar reforçando a orientação, né? Os cuidados. O LPN não pode estar com pacientes instáveis, mas ele pode estar com pacientes estáveis. Nas intervenções e procedimentos, a RN tem que fazer a maioria das coisas na primeira vez. Can they tube feed? Sim, mas não na primeira vez, logo depois que teve a inserção da sonda. Ele pode mudar o curativo pós-operatório? Sim, mas não a primeira troca. Ele pode deambular com o paciente pós-operatório? Sim, mas não na primeira vez. Então, todas as primeiras vezes é a RN que tem que fazer. Ele pode estar verificando os sinais vitais? Sim, mas não os primeiros pós-operatórios como ou avaliação. No assessment, não está permitindo avaliação dos pacientes. Tá? Na admissão, na alta, na transferência, não pode estar fazendo. O que ele pode estar falando é que teve uma alteração do paciente, então a enfermeira tem que ir lá e avaliar o paciente. Exemplo, numa passagem de plantão, a enfermeira diz que ela acha que ela escutou uns barulhos diferentes no paciente, que não tinha escutado antes. Então a RN tem que estar reavaliando esse paciente, porque algo mudou. Então, ele escutou alguma coisa que não tinha escutado antes, então tem que estar passando por uma reavaliação da RN. Quem que a LPN deve checar? Um paciente que está com angina, com dor no peito, admitido 3 dias atrás, que está na nitro, ou um paciente submetido a uma tireoidectomia subtotal 2 dias atrás, que diz que why are they washing elephants in the parking lots? A LPN deve estar checando a angina pectoris, por mais que seja uma doença que a gente sabe que é grave, porém esse paciente que está tratando da tireoidectomia, ele está sendo levado a uma tempestade tiroidiana, que é uma tempestade, que na realidade é uma tempestade tireotóxica, que é uma condição grave em que ocorre a exacerbação clínica do hipertiroidismo e, se caso não for tratada da forma adequada, ele pode estar levando à morte. No caso de EUAP, o que não pode estar delegando para esses profissionais? Dar medicações. Ele não pode dar medicações a não ser tópico.
aquelas medicações que também não se podem, não precisam de prescrição médica, cremes de barreira, mas, por exemplo, existem cremes que são medicações, como a nitroglicerina, neosporin, cortisone, Elace, eles não podem estar executando esse tipo de serviço, apesar de estarem no modo ointment. Não pode, porque são medicações. Eles podem estar escrevendo o que eles fizeram, mas eles não podem escrever sobre o paciente. Avaliação, não podem. Eles podem checar sinais vitais e ecochecks. Mark Clinic diz que não pode, que não pode, mas que ele não recomenda que faça isso, porque às vezes o profissional vai avisar uma alteração só no final do plantão. E aí, como é que você faz? A responsabilidade é sua, que é o RM. Então ele recomenda de que, se puder, que você verifique, que o RN verifique os sinais vitais ou ecochecks. O que ele não pode estar fazendo? Tratamentos, a não ser neles. E assim, tem que tomar muito cuidado em estar permitindo que eles cateterizem. Se na resposta tiver várias alternativas e entre elas não ter a opção cateterizar, então você vai na outra opção que não é cateterizar. Agora, se na resposta tiver só alternativas de cateterizar, então cateterizar é a resposta. Esvaziar uma bolsa ou tá avaliando os efeitos do ROM, que é o Range of Motion, o UAP pode estar esvaziando a bolsa, porque ele não pode estar evaluating, né? Não pode estar avaliando essa ainda na delegation para AID. São pessoas que na realidade ajudam a enfermeira, né? Você pode delegar algumas atividades rotineiras, mas não as primeiras, né? Então, assim, por exemplo, em pacientes que estão em facilities, que os pacientes estão estáveis, o LPN pode fazer um monte de coisa, mas, por exemplo, em um hospital que os pacientes estão instáveis, eles não podem, eles têm certas restrições. Você não pode delegar à família a responsabilidade de segurança. Se o familiar diz, você não pode tirar essas restrições do meu pai enquanto eu estou aqui, quando eu sair, eu ponho eles de volta. Não, não pode, porque isso é segurança do paciente. And what about the sitter? Sim, você pode, porque você está orientando essa pessoa, você tem que estar ensinando e documentando de que você a orientou e que a pessoa é capaz de fazer aquilo que você ensinou. Por exemplo, se um médico decide que a mãe pode dar à criança a insulina, sim, mas você tem que documentar que você a ensinou, que tenha certeza que ela tem competência para estar realizando esse procedimento, que tem essa habilidade em estar aplicando insulina no filho, né? E, por exemplo, se a mãe diz, eu ainda não terminei aqui, você pode deixar a grade abaixada? Quando eu terminar o banho, eu ponho ela de volta. Você pode fazer isso? Não. Você pode dizer que você vai estar lá para ajudar a mãe e a criança e que quando tiver terminado, ela vai levantar a grade e aí sim ela vai sair do local.